Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminates e hoje a gente vai falar da Ogdoada, que é um nome complicado sobre os deuses egípcios e o Américo mostrou para gente os slides, então eu vou pedir excepcionalmente para você dar like e seguir o canal agora, porque essa live vai ser tão épica que quando acabar sua cabeça vai ter explodido e você não vai lembrar. Então segue o canal e dá o joinha antes de começar hoje, porque hoje vai ser muito louco. E para trazer os participantes de hoje pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. A gente estava aqui vendo os slides antes e minha cabeça já explodiu. Eu estou aqui ansioso. Dos reinos de Tolkien, Florindo. Vamos ver o que os egípcios têm a ver com os gregos e como é que eles inventaram o céu e o inferno. Já fazendo a sua estreia entre os participantes do Boteco. O Senhor das Pedras, Pedro Pavan. Salve, salve, meus amigos cristalinos, vamos nessa. Eu tô aqui especificamente porque eu tenho uma pergunta. Américo, qual foi a pedra que Réia deu para Cronos comer em vez de Zeus? Vamos lá, diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa estiver vendo à tarde, isso em outro horário. Eu quero saber quem é Cook e Calcat. E diretamente das profundezas do Morte Súbita, Tiago Tamosalva. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu estou felizão hoje porque quem foi no Simpósio Sofia lembra que o Américo preparou um flip chart assim fabuloso que qualquer pessoa que entrava abriu, crescia os olhos assim, mas tinha tanta coisa acontecendo naquele simpósio que ele não conseguiu nem falar de tudo, né? Então hoje vai ser o retorno do Jedi, vai ser maravilhoso mesmo. E E tem fazer que uma lembrar breve que a gente já apresentação, dividiu né? em dois, né, esse processo, porque já ia dar 5 horas de bate-papo mais, né? Sim, sim, serão dois programas com o Américo e vou dar uma lidinha aqui no currículo dele para quem está errado e ainda não o conhece. Bom, o Américo Sommerman é o editor da editora Polar, né? Nosso querido editor de coração diamantino. Ele é graduado e pós-graduado em filosofia, mestre em ciências da educação e PhD em difusão do conhecimento. Autor e tradutor de diversos livros, inclusive essa preciosidade aqui que não sai de perto de mim, que é o Corpus Hermético. E recentemente lançou o Mito Grego, né? Que eu acho que a gente vai acabar falando desse livro aqui algumas vezes. Ó, já está lá na mão e logo vai estar nas nossas mãos também. Seja bem-vindo, Américo. Muito obrigado, Tiago. Obrigado ao Marcelo, ao Projeto Mayhem pelo convite, pela segunda vez que estamos aqui juntos. Nossa primeira conversa foi muito, muito viva, muito fraterna, muito verdadeira, muito profunda. Me senti muito próximo de todos vocês e conhecer vocês naquele momento foi uma alegria para mim. Então, estar aqui de volta é algo natural e vamos conversar, né, sobre esses temas, especialmente sobre os 8 princípios primordiais da teogonia egípcia, né, que eu pretendia apresentar lá no evento Sofia, mas a prioridade foi para cada um falar do seu caminho de realização espiritual, a sua grande jornada. Também foi uma opção importante e provavelmente sensibilizou mais os corações do que uma abordagem intelectual, entre aspas, né, direta, né, que poderia mais afastar no primeiro momento do que aproximar. E então a gente tem aqui essa oportunidade então de entrar hoje nessa especulação metafísica radical, especulação enquanto espéculo, espelho, né? Contemplação, não como uma elucubração racional da mente discursiva, mas uma contemplação dos primeiros princípios a partir da inteligência,
e da unificação, né, das potências da alma com o mistério supremo, e a partir dessa unificação, o compartilhamento da visão. Então, vamos lá, eu saúdo a todos vocês, né? Não vou citá-los a todos nominalmente, mas eu abraço a todos e estou feliz de estar aqui. Vamos seguir nossa conversa. Então vamos começar. E antes, se você não conhece o Américo, dá um pause, vai lá no canal, vê as playlists e assiste a outra entrevista que a gente fez com ele, que é insana. Então, agora a gente esperou, todo mundo despausou, voltamos. Fica à vontade, Américo, o palco é seu. Nosso tema, né, que especialmente o Marcelo e o Thiago me propuseram a partir do encontro Sofia, é tratar, né, dos 8 princípios primordiais da tradição egípcia, a Ogdoada ou a Ogdoada, e que esses 8 princípios são uma descoberta para mim recente, e ela ocorreu quando eu estava preparando a minha edição do Corpus Hermético, né? A edição que eu fiz pela Polar, a tradução e a edição. Eu concluí essa edição com uma viagem para o Egito, e a viagem que eu fiz para o Egito, até isso a gente conversou já em parte na nossa conversa anterior, foi para compreender melhor duas coisas que ainda não estavam totalmente claras para mim, antes de eu fechar a edição, né, do Corpus Hermético, que eu já estava nas etapas finais, faltava concluir a introdução, e eu queria compreender melhor quem é Hermes Trismegisto, para compreender melhor quem é Hermes Trismegisto, quem foi, era preciso compreender melhor Thoth, né, que é, no mito egípcio, a divindade que, de algum modo, corresponde a Hermes, no mito grego. E também queria compreender um pouco mais o contexto no qual o Corpus Hermeticum ele foi escrito, entre o século II e século III depois de Cristo. E nessa minha busca de compreensão dos fundamentos da realidade a partir do mito egípcio e da teogonia egípcia, aí eu encontrei esse conceito da Ogdoada, desses 8 princípios primordiais que antecedem a Amon, né? Amon, de alguma maneira, já é enunciado no corpus, de maneira quase explícita, quando é dito que Poimandres, né, que é a realidade divina que se manifesta a Hermes na abertura dessa obra, né, no primeiro livro do Corpus Hermético, que tem esse título, inclusive Poimandres, que significa essa palavra, a tradução a partir do egípcio, é a inteligência da autoridade suprema, né? E a autoridade suprema é Amon-Ra, ou Amon-Re. Então, até esse cume, eu já tinha compreendido, né? Que Amon é o ser,
é o fundamento de toda a realidade, de todos os mundos, é a vontade, a vontade divina fundamental. A gente pode fazer uma analogia com Deus Pai, se a gente fizer uma relação com a tradição cristã. E a Ra ou Re, eu também tinha já compreendido na minha pesquisa, que corresponde à luz primordial manifestada. É a luz que emana de Amon, né? E a partir dessa compreensão, também começou a ficar razoavelmente claro para mim que Tot era a palavra que emana de Ra ou de Re, né? Mas na minha busca de compreensão desses fundamentos, aí eu me deparei, né, nas minhas leituras antes da viagem para o Egito e no Egito, e também nos monumentos, com esse princípio primeiro, né, que se declina em 8 movimentos, que é o Gdoda, que antecede Amon, que são os 8 princípios, ou 8 movimentos, que eles, vamos dizer assim, acontecem, né, entre aspas, antes do ser divino, antes da vontade divina emergir, aparecer no sem fundo, né, no Ungrund, se a gente usar a terminologia do Jacob Böhme, né, Jacob Böhme. E quando eu ouvi esse conceito, né, eu fiquei muito instigado a compreender, né, esses 8 princípios, esses 8 movimentos, porque também, como nas minhas pesquisas da Cabala, da Kabbalah, e todo mundo que tem algum conhecimento da Cabala sabe que também, além do ser, além de Keter, né, além da coroa, que está no topo da árvore da vida, há o que na tradição judaica se chama 3 véus da existência negativa. Negativa no sentido de que estão além do ser, né? Além de Deus enquanto ser, além de Deus enquanto Pai da criação. Então, são mistérios que antecedem o movimento divino de manifestação e criação dos mundos, né? E aí eu encontrei os nomes dessas 8 divindades, esses 8 princípios, né? E eu vou falar, então, desses 8 princípios. Eu tinha pensado em projetar a árvore da vida, mas eu vou direto a eles, né? Já que a energia está subindo imediatamente para lá. Então, deixa eu ver aqui. Share screen. Vamos fazer a lição de casa. Deixa eu ver se... Ah, tá aqui. Não tá indo. Ah, foi. Então, tirar a janelinha aqui da minha frente. Vocês estão vendo? Eu vou precisar diminuir um pouco para que caiba na tela. Dá para ver esse esquema, esses 2 círculos com a linha pontilhada, depois
ao redor uma linha contínua. Perfeito. Então, aqui estão explicitados esses 8 princípios primordiais, né, que surgem no inominável, no inefável. A gente vai falar um pouco adiante da questão do uno, do inominável, do inefável, se são o mesmo mistério, né? De todo modo, na realidade suprema, segundo a tradição egípcia, surgem Nun, Re, Kek e Tenemu, né? Que são 4 das 8 divindades primordiais, né? Por que 4 de 8? Porque são 4 pares de princípios, são princípios feminino e masculino, e o primeiro par de princípios são chamados de Nun e Nunet. O Nun é o oceano da energia primordial em evolução. Nunet, né, o aspecto feminino do oceano da energia primordial, esse oceano da energia primordial em involução ou reabsorção. É o desejo de permanecer não manifestado, né? É o movimento de ficar em si mesmo, né? A energia primordial, de ela permanecer interiorizada e não se exteriorizar, né? O segundo par de princípios, no mito egípcio, chama-se Re e Rehet, e é o infinito que é percebido no oceano da energia primordial. O infinito de tempo e o infinito de espaço, né? Então, a gente já começa a perceber aí a relação possível com o Ein Sof da Cabala, né? O Nun, a gente pode fazer uma relação com a In, né? Com o nada, ou com um Grund do Bohem, né? O sem fundo. E o terceiro par de princípios na tradição egípcia, né, que é essa Ogdoa da primordial, chamam-se Kek e Keket. Não sei se a pronúncia é essa, mas não importa. Quer dizer, tudo importa, né? Mas compreender importa inicialmente mais. Depois, a pronúncia correta é algo que vai se acrescentar aí na ação da energia dessas palavras, né? Mas nesse momento não estou preocupado com isso. Acho que já a gente compreender mistérios desse nível já é um benefício para a alma de todos, que depois, se a pronúncia correta ela vier, é um presente a mais, né? Uma dúvida, Américo, qual que é a parte masculina e feminina aí, só para a gente se situar? Que é o aspecto masculino, que seria a luz negra, e Keket é a treva luminosa, né? São 2 aspectos dessa treva primordial que a gente também facilmente faz uma relação com Ein Sof Or na Cabala, né? Porque essa luz infinita na Cabala, ela antecede o ser, então ela também ela vem antes da luz que emana de Keter. Então ainda é uma luz não manifestada, né? Em Sof não é uma luz manifestada, é uma luz supraessencial, porque está além do ser, né? Ela ainda está na divindade que está se autoconhecendo e ainda não fixou a vontade de manifestação, né? Ela está se sondando a si mesma, né? Eu achei também, para mim,
quando eu fui vendo como o mito egípcio ele explica de uma maneira que talvez seja até mais clara do que a explicação que a Cabala nos dá, foi para mim um espanto, né? Não uma surpresa, porque, né, Moisés esteve no Egito, Moisés foi iniciado no Egito, e então é natural, de algum modo, que seja assim. E mesmo que ele não tivesse sido iniciado no Egito e não tivesse estado no Egito, a realidade ela é a mesma, né, para todos os seres. Então, qualquer pessoa que chega à compreensão dos mistérios supremos e depois dos primeiros princípios e dos princípios que emanam desses princípios primeiros, é, contemplam as mesmas realidades, né? Que eles nomeiam a partir da cultura que eles vivem, né? Da língua que eles usam. Mas eu fiquei muito feliz porque me ajudou a compreender melhor essa passagem entre a realidade suprema, inominável, e o ser, né? E eu vi como o Antigo Egito tinha isso com imagens belíssimas. E o que me acrescentou, Marcelo, Tiago e amigos, é que, como a tradição egípcia ela coloca imagens nesses princípios, eu pude imaginar os 8 princípios em movimento, né? Então, a minha imaginação ela foi até essa realidade que está além das essências, né? Além do ser. E aí, uma coisa também que é muito linda desses 8 princípios, que eles nomeiam um quarto par de princípios que se declina em Tenemu e Tenemut. Tenemu é o errático perceptível e Tenemut é o errático imperceptível. E eu achei esse também um conceito extraordinário, de uma potência, né? Porque o que o mito egípcio de Hermópolis ele explica que há nessa realidade divina pré antes do surgimento da vontade criadora que é Amon, né, o Deus oculto, o espírito oculto é Amon. Há esse movimento errático que ainda não fixou a vontade de manifestar-se, né? Então, há isso que eles chamam de Tenemu e Tenemut. Não há um ponto que se fixa no abismo. São as 3 serpentes rodando para dentro de si mesmas, né? As serpentes primordiais que a tradição egípcia ela nomeia, que são Kematef, Irta e Apep, que são esses 3 princípios, que são esses 3 pares de princípios, né? Nunet, Re-Re-Het, Keket, que vão rodando para dentro de si mesmos como 3 serpentes primordiais que vão gerar o ovo primordial. Mas até gerar esse ovo primordial, ainda há um movimento que oscila entre a vontade de manifestar-se e a noluntade, a não vontade de manifestar-se, né? Que é o Tenemu Tenemut. Então, isso eu achei que é, né, também
compartilhando com vocês, eu costumo falar isso, com isso a gente vê como a filosofia ocidental, tirando o Platão e os neoplatônicos, é uma mediocridade. Estou exagerando, né? Mas é bom exagerar para depois aliviar. É uma crítica, né, do Ocidente, que se acha tão superior, especialmente o Ocidente moderno, desde o século XVII, XVIII, e que tem uma compreensão metafísica, ontológica muito pobre em relação, se comparado com as outras culturas, tirando alguns poucos autores do Ocidente, né, que também chegaram a compreender essas realidades, né, tão magníficas, tão profundas, né? Então, esses princípios são os 8 princípios primordiais, e eu vou passar para uma outra figura que se segue, o movimento seguinte, né? Quando esses 3 princípios, esses 3 pares de princípios, eles vão flutuando e rodando para dentro, num certo momento, a vontade criadora ela se instaura, que é a mão. E aí, a mão e a monete, que são os 2 princípios que substituem Tenemu e Tenemute. Isso, para mim, é maravilhoso, né? Porque é a vontade criadora, que Amon é o criador oculto, ou pai primordial, e a monete é o sopro primordial, ou a mãe primordial, que substituem Tenemu e Tenemute, o errático perceptível e o errático imperceptível, que ainda não estabilizou a vontade de criar, manifestar-se, até o momento que se estabiliza. E aí, esses 2 pares, pai e mãe da criação, Amon e Amonete, eles se abraçam, constituindo o ovo primordial, que vai se romper depois de um tempo, né, de uma era, e dessa quebra do ovo primordial vão emanar, dá para ver logo abaixo, né, Re, ou Ra, que é a luz divina primordial, que emana de Amon, e Sia, que é a vibração primordial, que emana de Amonete. Também isso, para mim, foram se constituindo em chaves de um rigor metafísico, ontológico, porque tá indo, aí já surgiu o ser divino, que é o Paramon Amonete, do qual emana a luz divina quando esse par, pai e mãe primordial, ele se apreende a si mesmo, ele jorra dessa autopercepção de si, essa luz que irradia, né, para fora de si. Com isso, esse ovo primordial se abre, né, e gera também abaixo de Re, né, que é a luz divina primordial, e de Sia, que é a vibração primordial, que jorram do ovo primordial, pai, mãe, Amon, Amonete, se desdobram os duplos de Rei de Sia, os Kas de Rei de Sia, que são Tot, Jehut, que é aquele que escolhe, que é a palavra divina, Tot, e Nermet Awi, que é aquela que abraça os necessitados, é a misericórdia divina, né? Para a gente fazer uma relação
possível, com referências que a gente tem, como a Cabala, né, que muitos de nós temos, os 8 princípios primordiais, eles estão acima de Keter, acima da coroa. Já Re, Sia, Tot e Nehmet Awi já estão em Atzilut, né? Já são o mundo da manifestação. É a partir de Re, Sia, Tot e Nehmet Awi que as essências que estavam contidas no ovo primordial, que são a conjunção entre Amon e Amonete, as essências se manifestam nesse mundo que, na tradição grega, é o mundo pré-olímpico, né? Vou fazer alguma relação, nós não vamos nos colocar, né, como a gente conversou no início, antes de abrir essa nossa conversa para nossos amigos e amigas que estão acompanhando agora online e nos meses seguintes, a gente vai enfatizar a teogonia egípcia, né? Mas depois de eu compreender esses primeiros princípios da tradição egípcia, a vida me fez ter que mergulhar na teogonia grega. E quando eu mergulhei na teogonia grega, eu não vou falar disso muito agora, mas eu vou voltar a isso, ter compreendido a Ogdoada egípcia me ajudou a compreender os primeiros princípios descritos por Hesíodo na teogonia. Possivelmente eu não teria conseguido entender os primeiros princípios expostos por Hesíodo, talvez sim, mas com menos clareza do que depois de ter compreendido a Ogdoada de Hermópolis, né? do mito egípcio como é descrito em Hermópolis. Outro elemento que também é magnífico é que, a partir de Tot e de Nermetaui, que se conjugam para criar Heka. E isso também vai desmontar um monte de más compreensões, porque a palavra Heka é magia, só que é a magia divina. Heka é o segundo nus, e ele aparece no Corpus Hermeticum logo no primeiro tratado, acho que no 4º versículo, se eu não me engano. É o segundo nus, que é o nus demiurgo, é o nus criador, é a inteligência criadora, porque Tot é a inteligência divina, mas é aquele que separa as essências e dá a elas formas no mundo arquetípico, ainda no mundo de Atzilut, né? Para quem tem uma certa familiaridade com a Cabala, e Heka é a inteligência que traz as formas arquetípicas separadas por Tot. Heka traz essas formas para a existência no mundo espiritual. Ela identifica as formas arquetípicas em entes espirituais no mundo de Briá, se a gente pegar a Cabala como referência, né? Então, também eu vou fazer algumas relações com o mito grego, que também são chaves que eu encontrei e que podem ajudar depois, né? Porque Heka é Zeus no mito grego. E o primeiro nous, no mito grego, é Crono. E Nehmet Awi possivelmente corresponde a Réia,
no mito grego, que corresponde a Chokhmah na Cabala, né? Então, aqui eu já estou então passando dos 8 princípios primordiais, da Ogdoada primordial, que são a passagem entre a realidade suprema, inominável, inefável, e o ser, que correspondem, né, de algum modo, aos 3 véus da existência negativa da Cabala. E esses 3 pares de princípios, ou 4, elas são as 3 serpentes primordiais que vão mordendo, né, a própria cauda, constituem o ovo primordial, a autoconsciência da realidade divina, com Amon Amonete, da qual jorra a luz e a vibração primordiais, com Re e Sia, cujos duplos são Tot e Nermet Aui, né, que são a palavra criadora e o feminino divino plenamente manifestado no mundo de Atzilut, né, no mundo pré-olímpico na tradição grega. Aí eu vou passar para os mundos, para que todos que estão acompanhando a gente agora online e que vão acompanhar essa nossa conversa no futuro, eles possam se localizar um pouco melhor, né? Pode ser difícil inicialmente, mas com o mapa desse esquema agora aqui, ó, esse amplo esquema, né? Vamos olhar lá embaixo, tem o mundo físico, né? Aquela esfera com os 4 elementos, né? Com a cruz, que na Cabala esse mundo físico é chamado de mundo de Asiá. Na tradição Sufi, né? Que é o esoterismo islâmico, muçulmano, é chamado de Nasut. Esse é o mundo, né, da realidade material densa, que alguns chamam atualmente de terceira dimensão, né? Que a maioria das pessoas no mundo contemporâneo ocidental a maioria das pessoas estão identificadas a essa realidade só da corporalidade física densa, né? Elas não sabem especular, nesse sentido, contemplar realidades mais internas, mais sutis, né? Então, as pessoas que estão num adormecimento completo, elas se identificam com esse corpo físico, denso, né? Mas tem um segundo mundo que algumas pessoas ainda que não têm ainda uma busca do grande caminho da realização espiritual, algumas que têm um trabalho de autoconhecimento inicial, né? Um trabalho com terapias, com correntes da psicologia, elas começam a tomar contato com o seu mundo emocional, né? E que é a parte inferior do segundo mundo, segundo nível da realidade, que na Cabala é o mundo de Yetzirah. Na tradição Sufi, esse segundo mundo é chamado de Alam al-Mulk, ou Mulk, não sei a pronúncia exata em árabe. E só que esse mundo, né, que a gente também nas tradições ocidentais a gente chama de mundo astral, né? Tem o astral inferior, o astral superior. É um mundo que uma parte da sociedade ocidental tem algum contato, né? Quando começa uma jornada de autopercepção, o início de uma busca de autoconhecimento, mas ainda não numa dimensão iniciática, ainda numa busca profana, vamos chamar assim, né? Profana porque a nossa sociedade é uma sociedade profana, o que é uma anomalia na história da humanidade, né? A gente precisa, né? Acho que todos nós que estamos aqui nessa sala,
A gente sabe que isso é uma exceção, né? Quase todas as culturas do Oriente e do Ocidente, na história, essa visão profana, ela não nem cabia. Pessoas que considerassem que o ser humano é só o corpo e as emoções, né? Isso não fazia sentido para as culturas em geral ao longo da história da humanidade, né? Isso só ocorre no momento em que as civilizações elas estão na sua última etapa da decadência, antes de desaparecer para que surja outra, que restaure uma visão saudável, normal, né? Que é essa que a gente vai desdobrar aqui, né? Com esse esquema. Porque aqui tem esse mundo de Yetzirah, o mundo astral, que é esse mundo intermediário entre o mundo do corpo físico denso e o mundo espiritual, que na Cabala é chamado de mundo de Briá. E que na tradição sufi, na espiritualidade muçulmana, é chamado de Olam al-Malahut, ou Malakut, que é o mundo das luzes que regem um corpo espiritual, um corpo celeste, né? Então, o ser humano, primeiro, ele como etapas de recuperação da natureza humana normal, ele tem que voltar a lembrar desse mundo de Briá, esse mundo do Malakut, esse mundo das luzes que regem o corpo espiritual, o corpo celestial, né? E o que é esse corpo celestial? É o nosso corpo sutil, astral, retificado, transmutado, branqueado, né? E tem um conceito na tradição sufi que é muito lindo, porque eles eles explicam de uma maneira que é impecável que no mundo astral, né, nesse mundo intermediário, no astral inferior há o que eles chamam de nafs e que a Cabala chama de nefesh. Essa alma inferior, que inclui desejos, né, autossubsistência, e no astral superior, a alma que é chamada no sufismo de Ruh e na Cabala de Ruach, né? Que é a alma racional, que é a alma que vai se abrir ao luz, à inteligência, quando uma parte da purificação da alma inferior e da alma racional forem purificadas, né? Mas para que essas duas almas tenham um primeiro nível de purificação, comece uma alquimia que as torne minimamente transparentes, é preciso despertar o que no sufismo eles chamam de kalb, que é o coração sutil. Não é o coração físico, mas é o coração interior, que a gente pode nomear do início de um desejo de amor a Deus, amor à realidade transcendente, que a gente ainda nessa etapa do caminho não consegue tocar. Mas é o despertar desse desejo do retorno à casa celestial, à casa paterna, ou à casa materna no sentido do mundo celestial, né? Do pai e da mãe divinos, né? Porque é esse fogo que é o fogo alquímico. Não há, fora, se esse fogo não é acendido, que é o despertar do coração sutil, não há caminho, não há alquimia, há ego.
né? Enquanto o desejo da pessoa ele está só centrado no ego, não há alquimia interior. Então, eu falei um pouco disso lá no nosso encontro, no encontro Sofia, que todos os estudos esotéricos, espirituais, iniciáticos, que acontecem antes desse fogo acender, esse eros celestial, esse eros uraniano, né? Uraniano porque é o desejo de volta ao céu, que representa Urânio, só que Urano, isso eu fui entender também quando eu fui compreender grande parte ou uma parte da teogonia grega, Urano corresponde à mão, é o mesmo mistério. Então é o Pai Supremo. Então é esse desejo uraniano, é o desejo pelo Pai Divino Supremo, de conhecê-lo, né? Então, esse fogo, ele começa a purificação da Nefesh e da Ruach, ou da Nafs, se a gente usar a terminologia Sufi, e da Ruh. E vai, então, criando essa força interior que faz a travessia, né, dos centros sutis até poder chegar à abertura do centro frontal, né? Até chegar a essa abertura do centro frontal, que se abre no mundo de cima, no Malakut, ou Briá, a alma que está começando o seu retorno para a casa paterna, a casa divina, original, e está recompondo o ser humano, ele começa a recompor a sua natureza original, né? Da qual ele perdeu a memória. Ele está atravessando as águas de baixo, que são tão escuras, então por isso é chamado obra em negro, né? No hermetismo, na alquimia ocidental. Estamos falando aqui da alquimia interior, mas ela é totalmente correlata com a alquimia do laboratório, né? Exterior. Corresponde, claro. E quando essa primeira obra, a obra em negro, que é a travessia do mundo astral, está madura, começa a obra em branco, né? Porque a luz espiritual, ela aparece dentro da pessoa. E a pessoa, então, ela morre para a identificação com a sua psique existencial, a sua personalidade humana terrestre, social, e também com seu corpo. Ela vê que a sua essência, ela está além disso. Ela toca a sua essência espiritual. Ela saboreia, ela compreende, né? Aí ela entra na obra em branco, que está em Malahut, está em Briá. Se desvela, ela compreende o que é a alma imortal, né? Que na Cabala é chamada de Neshama. Eu vou até ampliar agora um pouquinho para a gente olhar esses mundos. E ela aí começa a criar os 5 sentidos suprassensíveis. Ela vai criando o corpo espiritual, que envolve a sua alma espiritual. E ela também desperta a imaginação criadora, porque ela já consegue imaginar nos mundos de cima. Ela caminha nas realidades suprassensíveis, né? Primeiro com a inteligência, com o nus, que ele é liberado quando ela atravessa as águas de baixo e emerge
com o olhar, né, do centro frontal, que é o nous, que é a inteligência divina individual, a pessoa ela contempla, então, primeiro o mundo espiritual, depois compreende a natureza de Deus Pai e de Deus Filho, compreende o feminino divino supremo manifestado primeiro, depois vai compreender o feminino divino supremo não manifestado, né? Que está na Algodoa. Nós estamos subindo de volta só para a gente aí fazer esse caminho, porque depois disso, da obra em branco, porque aí a pessoa ela vai recompondo o seu corpo espiritual, vai criando, né? Na verdade, não é a pessoa que cria, mas é a alquimia que desse fogo que continua vivo, porque a pessoa ela sabe que ali ela tudo bem, ela viveu uma grande passagem, né? Ela se desidentificou da sua cegueira de acreditar que ela era o corpo e as suas emoções, seus pensamentos. Então, ela começa a visitar, né? Visitar não, ela já fica o tempo todo no mundo espiritual, na dimensão da sua alma espiritual, que já está ressuscitada. Ela navega, sempre que ela se recolhe, ela já vai subir para o mundo espiritual. A pessoa, ela naturalmente, ela tem acesso a esse terceiro nível da realidade, né? Quando essa reconstrução desse mundo, esse corpo espiritual, com os sentidos espirituais, ela se prepara então para morrer para esse mundo, para poder ter a revelação da sua forma divina pura, né? A sua natureza pura, que é seu anjo guardião, que está em Atzilut, que está em Binah. E aí ela, no momento também que a alquimia interior se dá, a pessoa ela morre para a sua natureza espiritual, para começar a nascer para a sua natureza divina em Atzilut, que na tradução sufi eles chamam de Jabarut, que é o mundo do poder, o mundo dos nomes e atributos divinos, o mundo das inteligências puras, né? O mundo do de Malakut também é o mundo dos entes espirituais, mas o mundo de Jabarut, de Atzilut, é o mundo das essências divinas, né? E aí essa alma ela adquire ela entra em contato, ela revela dentro dela a Neshama um nível ainda mais profundo da natureza humana, que não apaga os outros níveis inferiores, ao contrário, vai transmutá-los, integrá-los, né? E ela desperta a Hayá, né? A alma que a Kabbalah chama de Hayá. Ela entra no nono clima, né? Na nona esfera. O Corpus Hermético fala disso de uma maneira belíssima também, né? Porque entrar no mundo espiritual é entrada na oitava esfera, que é além dos 7 planetas, né? Além dos, né? Se você atravessa a dualidade, entra na não dualidade do mundo espiritual, depois você vai entrar na nona esfera, ou no clima, que é o início não da não dualidade, mas o início da unificação, né? Por isso que essa terceira etapa do caminho espiritual é chamada de obra em vermelho ou via unitiva. A segunda etapa do caminho espiritual é chamada de via iluminativa, obra em branco ou via iluminativa, né? E depois vai ter a quarta etapa, que é a realização propriamente dita da pedra filosofal, que na mística medieval é chamada de via efusiva.
porque aí é o verbo divino que já volta, ele desce de volta, né? Ele tinge todos os corpos e ele unifica tudo na pedra filosofal, né? Mas daqui a pouco a gente vai voltar a falar disso. E então, nesse mundo de Jabbarut, que na parte inferior dele está a alma do mundo, na parte intermediária estão as inteligências arquetípicas, as formas primeiras manifestadas, entre as quais a nossa forma singular. Cada um de nós tem uma forma divina que nunca desce a esse mundo. Essa forma também ela contém uma essência que é Hayá, que é a nossa alma vivente. Vivente porque ela nunca desce. Ela nunca sai da presença divina. Ela está sempre contemplando a Deus, Deus Pai, Deus Mãe, Deus Pai e Mãe, né? O ser divino. O ser divino é a conjunção entre o feminino divino e o masculino divino manifestados, que são Amon e Amonete, que são Urano e Gaia, né? Então, e quando essa alquimia, essa travessia ascendente da pessoa, ela se completa, aí um outro nível da alma, ainda mais profundo, se revela para a pessoa, que na Cabala é chamado de Yeridá. Na tradição Sufi, é chamada de Kaf, o segredo, que na tradição neoplatônica tem uma expressão, um conceito que é muito lindo, que eles chamam Arraiá, essa dimensão da alma que está no mundo de Atzilut, eles chamam essa dimensão de a flor da inteligência, a flor do nus. E ela é ainda mais linda, essa expressão, porque os neoplatônicos eles falam que, além dessa flor do nus, há ainda um outro mistério dentro de nós, que na Cabala, é a Yeridá, que é a alma una, ou da alma, que é o pistilo da flor da alma, que é a dimensão em nós que sonda a Ogdoa da primordial, que contempla, vai até lá, que é capaz de mergulhar no oceano da energia primordial com um aniquilamento momentâneo, para depois voltar e começar a reunificar todos os mundos a partir dessa atualização do mistério humano mais insondável, que aquilo que em nós é a própria divindade, que não nos anula, mas que nos integra fundamentalmente com a nossa origem suprema, que é o inefável, que depois se manifesta como os 8 princípios primordiais, depois como o ser divino Pai e Mãe, depois como a nossa natureza, a nossa forma primordial, singular, depois como nossa natureza espiritual, e aí depois esses mistérios depois vão se envolver numa alma astral para poder descer esse mundo físico, né? Só que depois que a pessoa ela entrou na realidade dos 8 princípios primordiais, ela contemplou esses mistérios, é como se ela vive a teofania inversa, né? O verbo divino jorra nela e ela começa o caminho de retorno, ela vai descendo e ela vai para construir o corpo glorioso, a pedra filosofal, que vai fazer com que ela realize a totalidade da finalidade da vida humana na Terra, né? Ela vai redimir nela todos os mundos. Ela vai unificar em si mesma os 4 mundos manifestados a partir da imersão que ela vai realizar nos 8 princípios primordiais.
a imersão consciente, né? Então, isso eu achei também que é importante, né, para que a gente estabeleça a relação entre esses 8 princípios primordiais, a Ogdoada primordial dos mistérios de Hermópolis, com todas as realidades que estão abaixo, porque elas são o fundamento, elas são o fundamento do ser divino. O ser divino é o fundamento da nossa natureza arquetípica. Nossa natureza arquetípica é o fundamento da nossa natureza anímica espiritual. A nossa natureza anímica espiritual, essa é a nossa dimensão que desce a este mundo, mas é uma dimensão que nunca morre. A alma astral, que se apoia nesse fundamento que é a nossa alma espiritual, é o fundamento do nosso corpo físico, né? Então, cada um deles tem um fundamento no mundo de cima. Então, e a gente tem que recuperar a memória de todos esses fundamentos até a Ogdoada primordial, para depois poder trazer todas essas memórias de volta para cá, para o corpo, né? E dar testemunho disso no convívio social. A gente pode dar testemunho disso ensinando, ou não, ou cantando, ou desenhando, ou meditando, ou em silêncio, ou simplesmente irradiando em silêncio, caminhando no mundo de maneira simples, né? Mas cada um tem dons que precisa atualizar a partir desse caminho se completando. Cada um vai ter aí a sua maneira de fazer com que o verbo atravesse que vai voltando, atravessando a sua própria essência singular, ele informe a humanidade dessas realidades e dessa finalidade da vida humana, né? Claro que no mundo contemporâneo e mesmo nos últimos séculos no Ocidente, isso era muito mais importante, né, que isso ocorra do que em sociedades que isso não era raro, né? Pessoas que faziam esse caminho era o que era esperado das pessoas. Houve épocas da história humana lá atrás que praticamente todos faziam esse caminho, né? Depois, à medida que nós fomos passando da idade de ouro para a idade de prata, idade de bronze, idade de ferro, menos gente compreende essa totalidade, mas mesmo na idade de ferro, né, no Oriente, isso também eu compartilhei um pouco naquele nosso encontro Sofia presencial. No Ocidente e na África, por exemplo, isso ainda é comum. Comum é um exagero, mas é comum. Todo mundo é informado disso desde que nasce. Informado um pouco melhor, um pouco pior, mas é informado, né? Então, é como quando eu estive na Índia e uma pessoa lá me falou, Américo, aqui ninguém precisa ficar corrigindo o outro, falar, oh, não, isso está certo, isso é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? E no Ocidente, a maioria das pessoas já há muito tempo não sabe o que é o certo e o que é o errado, né? Porque não sabe o que é o ser humano, de onde ele veio, para onde ele deve ir, qual é a finalidade da vida humana, não sabe que existem esses 4 mundos, né? Que o ser humano ele só fica saudável quando ele está com a cabeça lá no inefável, né? Quando a coroa, nem a cabeça não, mas a sua coroa toca lá no inefável. É de lá que jorra todo o mistério que ele passa a ser quando ele chega à sua realeza interior, né? Então, para mim, é como se
a compreensão da Algodoa, da primordial, foi para mim como uma coroação. E é muito louco, amigos, né, que eu que não entendia nada da tradição egípcia, porque eu não tinha, né, o meu interesse era mais cabala, neoplatonismo. Claro que o Corpus Hermético eu já tinha lido com 23 anos e tinha, putz, amado aqui, né, esses diálogos, né, que estão no Corpus Hermético. Mas o Corpus Hermético ele não fala de maneira, está lá, mas não de maneira implícita, né, os 8 princípios primordiais. E o Corpus Hermético ele utiliza uma linguagem possível para a mente ocidental, já decadente, que era da cultura grega daquela época do século II e III. O Corpus Hermético utiliza muito a linguagem da filosofia platônica neoplatônica, né? Porque os sacerdotes egípcios eles viram que precisavam usar esses conceitos para serem minimamente compreendidos. Então, quando eu li o Corpus Hermético com 23 anos, aquilo só me mostrou mais um texto que era preciosíssimo, que falava dos mesmos conhecimentos que eu tinha encontrado na Cabala, no Sufismo, né? E em Jacob Boehme, claro. E só que aí quando eu compreendi Algododa e Thoth e Amon e Re ou Ra, é muito, né? Então a vida surpreende tanto a gente que eu falei, nossa, agora eu me sinto egípcio também, né? E eu estava no Egito, eu fui fazer essa viagem para lá para fechar o Corpus Hermético, né? E aí eu vi a beleza, alguns de vocês foram para o Egito, né? E claro que o Egito é um país tão único. Eu não viajei tantos países no mundo, mas alguns. E o Egito ele é areia, né? É só areia, que é cortado por um rio, o Nilo, né? Que corta o Egito de cima a baixo. Só que a civilização que estava lá, né? Quando eu fui vendo tantos monumentos quanto essa sabedoria, e eu fui me sentindo egípcio, né? Eu falei, nossa, e quase não tem, né? Mas egípcio lá, praticamente não tem. Mas eu vi, nossa, olha essa sociedade, essa cultura que estava aqui até 2000 anos atrás. Era tão superior, mas tão superior a essa que a gente vive hoje. E eu estava podendo compreender uma parte, porque, na verdade, isso que eu compreendo hoje ainda é pouco perto do que eles conheciam, né? Porque eles tinham todas as ciências sagradas, da alquimia, da teurgia, tudo, ou quase tudo, de uma maneira muito cotidiana, né? Porque a cultura toda, ela estava, não existia nada fora desse conhecimento régio, sacerdotal e real mesmo, real no sentido da realeza humana. Todo mundo vivia em função disso no Egito, né? Claro, depois, a partir de um certo momento, com a invasão assíria no século V, isso foi começando a se recolher para dentro dos templos, lógico, né? Até o século III, século IV, século V, século VI, que ainda havia sacerdotes que detinham o conhecimento da tradição egípcia. Depois, ela foi transmitida assim para dentro de alguns grupos, né? Os neoplatônicos herdaram uma parte, o sufismo também herdou uma parte, a tradição africana, em grande parte, a cultura negro-africana herdou a maior parte. Da África, não do Brasil, que ainda é um eco distante do que é a sabedoria egípcia africana da África subsaariana, que está totalmente viva, né? Eu também descobri isso recentemente, porque a cultura ocidental dominante,
esconde para nós, não deixa que a gente saiba. Eles mentem para nós e é intencional. Quando eles falam que a África é só miséria, só violência, só pobreza, é uma maneira que... E eu caí nisso. Eu também caí. Eles fazem isso para que a gente não olhe para lá. Não olhe para cima, não olhe para a África, não olhe, né? Há uma conspiração, né? E ainda bem que eu olhei, né? Demorou também para eu olhar para a África, como demorou para eu olhar para o Egito, para descobrir a Ogdoada, que me curou de algumas outras coisas que ainda não estava curado, né? E porque mesmo a África hoje, assim como a Índia, mas talvez a África até mais em algum aspecto, né? Embora a Índia de maneira mais homogênea, porque a Índia nunca se deixou arrastar pelo pensamento modernizante profano, nunca. Tentaram, hein? E tem tentado nesse século XX e século XXI, mas não rola. Os indianos, eles não caem nessa armadilha do materialismo. Claro, alguns caem, a sociedade se abre um pouco também para incluir tecnologia e tal, mas eles não aderem como sociedade a essa visão de mundo profana materialista, né? Mas a África, ela tem um conhecimento que é mais, como eu vou dizer, mais completo, de certo modo. É claro que a Índia também contém esse ensinamento completo. Só que há muitas linhagens na tradição indiana. E na tradição africana, tudo remonta ao Antigo Egito. Tudo. Então, há uma unidade de conhecimento muito mais estabelecida nas tradições ancestrais africanas da África, né? Bom, acho que aqui a gente já tem né, Marcelo, acho que Tiago, aqui a gente acha que tem um panorama talvez razoável, a gente pode talvez conversar um pouquinho, não sei se perguntas, mas trocar algumas Eu acho ideias que e sim. depois a gente... Putz, uma das coisas que eu vi, reparei nessa imagem é que ela responde uma boa parte da construção do Tratado de Reintegração dos Seres, que era um negócio que eu estava estudando e que era quase incompreensível, mas agora, com essa luz, você olha e fala, puta, faz todo sentido. Só que agora eu vou ter que assistir de novo essa palestra sua, junto com os detalhes do tratado para conseguir entender, né? Eu imagino que a galera que está em casa, hoje foi um boteco muito avançado, muito explode-cabeças. Eu vou recomendar para o pessoal assistir uns vídeos de Cabala primeiro, para entender os conceitos da árvore, né? Porque quando o Américo foi falando, isso aqui é Malkuth, isso aqui é tal, 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 para a gente, pessoal que entende, tudo bem, ok, a gente foi seguindo, mas eu acho que talvez vai ter uma galera que chegou agora no boteco e vai ficar assustado, né? Então, cara, não se assustem, vocês vão voltar. Todas essas palavras, todos esses nomes, os conceitos que o Américo foi falando já estão na tua cabeça, já está lá. E agora vocês vão assistir de novo os outros sobre Cabala, sobre até os mitos egípcios, os mitos gregos e tal, e depois você volta aqui daqui um mês e assiste de novo essa palestra, e aí vai ser outra palestra. De alquimia Ótimo. também, ele deu umas chaves de alquimia fenomenais. Verdade, Tiago. Verdade, Tiago. Acho que essa sugestão de vocês é fundamental. Para quem ainda não está muito familiarizado com a Cabala, com o hermetismo, Vou com a voltar para a gente. alquimia, é bom aí voltar nas conversas sobre esses temas que estão, né, estão aqui no canal e depois escutar de novo essa minha síntese, que ela vai ficar muito mais compreensível. Para quem já tem essas chaves da Cabala, do sufismo, do hermetismo, já me acompanhou bastante bem, eu sei, né? Porque, Américo, na verdade, aproveitar. Se sim, você Thiago. puder aproveitar e falar um pouquinho do seu livro também, porque com certeza esse conteúdo vai ter alguma coisa lá, ou não, ou é mais Isso. profundo. O que a pessoa vai encontrar nesse livro novo aí? Alguma coisa disso está aqui no Corpus Hermético, tanto na introdução, nas notas de rodapé, como nos comentários finais, nos anexos finais.
está também bastante aqui nesse livro, que é sobre o mito grego, sobre a teogonia especialmente do mito grego, mas eu faço relações o tempo todo com a Algodoza, né? Tá também no Iniciação Feminina, né? E, contém a primeira versão do meu texto sobre o mito grego, né? Tiago, desculpa, aí você me perguntou onde a pessoa pode agora ler com mais calma Onde é que a essa. pessoa consegue comprar o livro, né? Porque o Rodrigo está jogando dinheiro na tela do computador e não aconteceu nada ainda. No site da Polar ou na Amazon, né? Na Amazon, os livros estão lá, todos os livros da Polar, inclusive esses que eu estou citando. Pode ser pelo site da editora, a Polar Editora. Pode aí ou telefonar, mandar o WhatsApp, e se comprar mais de um tem o desconto e tal, enfim, né? Não que eu estou estimulando a pessoa, porque às vezes um só já é mais do que um por vez, pode ser Américo, melhor. Devagarzinho. eu tenho uma Pode falar. pergunta antes de encerrar. É assim, eu via, cada cidade tinha suas religiões. A Algodoada estava numa cidade, aí tinha outro, mas elas estão interligadas, É, pelo que você mostrou. sim. Você Como foi são numa etapas. profundidade nessa palestra que as pessoas não fazem ideia de como que era a religião egípcia. A impressão que Isso. eu tinha é que eram várias religiões, mas estava São tudo etapas, interligado. tudo interligado. É como se cada templo ele se dedicava a uma grande etapa do caminho para preparar para a É próxima, isso que eu queria falar. né? Eu Eu fiquei sinto que hoje eu vou ter que criar duas playlists novas assim. Uma vai ser das palestras avançadas, que a gente tem, de vez em quando vem uns convidados assim, um a cada 10, um a cada 20, que eles fazem umas palestras e falam assim, essa palestra a gente tem que assistir umas 2, 3, 4 vezes. Então eu já vou separar numa outra playlist, que aí para a galera separar. E eu acho que a gente já tem bastante material para fazer uma playlist só de Egito também, né? A palestra do Thomas, a palestra do Gralha, tem umas palestras E bacanas, que uma aí outra eu já... pergunta, já cortando o Marcelo e os outros aí que estão com a mão levantada. Você falou das tradições africanas que são herdeiras do Egito. Você sabe quais são? Tipo Quase Ifá, alguma todas. coisa assim? Então, também o IFA, fundamentalmente, mas O mito da criação do Ifá é esse daí, com os 8, praticamente igual, ele só muda os também, nomes, né? Eles têm os também mesmos poderes, né? Tem o Orixá tem tempo, o não tempo, o Oceanão, então tem todos os 8 lá. Eles só têm outra nomenclatura, né? sim. E, Rodrigo, até eu vou te dizer, todas as tradições africanas subsaarianas, todas as tradições ancestrais da Nigéria, do Gabão, do Burkina Faso, do Senegal, do todos os países negros africanos abaixo do Saara, as tradições são originárias do Antigo Egito, porque todos esses povos negros que foram para essa região subsaariana, eles fugiram da invasão assíria. Eles fugiram do Vale do Nilo. E eles foram criando, então, suas comunidades. É como se cada uma dessas nações ocupasse uma das províncias do Egito, E eles unificada. tinham comércio, tinha troca. Sim. Tinha troca e é, eles eram unificados pelo faraó. Então, eram diferentes nações egípcias, mas unificadas a partir de um mesmo centro, um mesmo rei. E
quando houve essa ameaça à cultura egípcia, ameaça não, foi um ataque violentíssimo, que eles não conseguiram se contrapor, e depois eles foram libertados por Alexandre o Grande, né, desse jugo, mas aí já tinha enfraquecido, né, porque muitas das nações egípcias já tinham fugido para as regiões subsaarianas. Mas todas elas, Rodrigo. Eu estou pesquisando, ainda não encontrei, eu já uma parte, mas a unidade das tradições ancestrais africanas. Eu não sei se vou viver o suficiente para isso, mas eu tenho estudado bastante e se eu encontrar, eu vou compartilhar com vocês. Eu já tenho pistas, mas ainda tenho um bom trabalho pela frente, né? Mas eu quero ir para a África, né? É um dos meus projetos próximos e ficar, não dá para ficar muito tempo, mas talvez um mês lá, em alguns países, desses que Nigéria, Níger, Gabão, Senegal, Burkina Faso, o Benin. Né? Pretendo visitar 2 ou 3 desses países, ter contatos com as autoridades espirituais e encontrar talvez algumas chaves que encontrei quando fui para o Egito. Quem sabe recebo. Tem o mérito de, se for para ser, né? A gente não sabe. E tem as tradições americanas também, né? A Polar tem o livro do Vento e o Trovão do Cacaverá, que você encontra lá nos cânticos tupi-guaranis, coisas muito Ah, parecidas com o que você muito falou. parecido. É verdade, Thiago, muito parecido. Muito parecidas. Que eu encontrei também na tradição andina, né? A tradição Inca, mas é a tradição andina em geral, porque a tradição Inca é como ela recebe, ela é herdeira de tudo que antecede. Eu fiz uma síntese que eu recomendo, mas que está aqui um capítulo, a minha síntese desses mesmos princípios na tradição andina. Legal. A iniciação feminina, o 4º capítulo é a síntese desses princípios, que também eu fui para o Peru antes da pandemia, né? E lá eu fui olhando, amigos, também as pedras falavam comigo, e eu também não acreditava, porque eu falava, mas tá tudo aqui também. Que cultura gigante que era essa? Que cultura gigante! E tão transparente, mais fácil, ela tem uma relação, é mais fácil, muito mais fácil compreender, fazer as relações entre a tradição andina e as tradições, vamos chamar, iniciações judaico-cristãs, e com a tradição egípcia e a tradição grega, né, o mito grego. Mas isso que me espantava, porque eu via aquela tradição andina, que era tudo tão escancarado, tudo tão claro, tão lindo, tão evidente, tão, né, Viracocha, Mamacocha, Inti é rei, é Ra, é a luz divina, né? E aí a boçalidade da cultura ocidental fala, eles adoravam o sol. Que coisa medíocre, como adoravam o sol. Sim, como né, como um duplo do sol espiritual, que é um duplo do sol divino, que emana de Viracocha, que é o pai da criação, né? E Mamacocha, que é a mãe da criação, né? Que antecede o pai. A Mamacocha é Gaia. Gaia é o feminino que antecede o ser divino, né? Que depois se conjuga com Amon e cria o ovo primordial, e Gaia se conjuga com Urano e cria o ovo primordial no mito grego também. E a Pachamama também, que não é a terra física. A Pachamama é o feminino manifestado, ela é Reia, ela é Rohma. É isso aí. Né? Pedro? E Opa, desculpa. então, mesmo os movimentos ambientalistas, que fazem uma confusão
que só atrapalha, não ajuda nada, porque parece uma coisa legal, mas identifica as pessoas com uma camada muito periférica da natureza, muito pobre, muito ainda o ego, né? E quando eu fui para o Peru, eu falei, nossa, meu Deus, tá aqui, tá perto também, né? E lá mais gente percebe, né? Especialmente no interior do Peru também, amigos, né? A cultura ancestral está bastante viva, né? No interior do Brasil temos também, né? Mas aqui a gente precisa procurar bastante, né? A tradição Tupi-Guarani é uma que preservou bastante, né? Mas ainda bem que temos, tá acessível. O Américo, você comentou aí que as pedras estavam falando. Eu não faço ideia do que você está falando, meu amigo. Você faz bem, bastante ideia. Literalmente. Nossa, surgiram várias abstrações aqui e associações dentro do que você estava trazendo. O próprio princípio, a ideia do oito, me veio muitas vezes enquanto você estava dissertando, né? Então, a própria ideia de Ogdoglana. Eu fui buscar quais são as referências cristalinas que a gente tem que puxa essa energia de oito. A gente tem o próprio octaedro regular, uma forma natural. Então, são duas pirâmides de quatro, base 4 conectadas pela base. Então, é Hum, literalmente o esquema que você estava mostrando ali, a face positiva e a face negativa que se conectam. Então, a própria natureza em si, independente de qualquer mente ocupar esse espaço, ela reverbera nesse lugar do sagrado, do divino. E a gente tem vários cristais que vão expressar isso, desde os mais sutis aos mais densos. Então, eu achei muito interessante, porque como cada camada daquelas que você foi dissertando, se a gente for abstrair, a natureza está expressando isso. A gente pode pegar uma fluorita incolor, que é um octaedro natural, sem cor, representando a majestade do infinito, sem tradução, a folha em branco, e até hum, uma magnetita, que é uma pedra totalmente ferro, ferrosa, densa, pesada, escura, cinzentada. É um tipo de hematita magnética que leva lá para baixo. E tudo isso nessa geometria desse oito. E até se a gente for pensar no formato octaédrico, em algumas modelações eles se formam quando 8 átomos se alinham formando uma estrutura. O exemplo, o próprio sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio. Aí a própria ideia do sal, né? Então, olha só, o sal alquímico, se a gente for puxar, trazendo essa estrutura do 8 na sua alquimia. É, abrangendo essa ideia do oito ainda, o próprio movimento dele, lembrando uma lemniscata, essa própria ideia desse infinito da criação que está ali pairando sobre a cabeça do mago no tarô, né? Então, olha essa inspiração divina que talvez sempre é, esteve representado ali, é, é. né? Mas agora a gente consegue ver pelo que você trouxe. E fazendo meio que um paralelo entre o que você falou também das questões que isso se expande pela África e traz essa sabedoria mesclada, para mim me vem um lugar de quando você falou do despertar o coração interior. Aquele lugar que, tipo, quando o cara entra, se torna um adepto, um discípulo de si mesmo, né? Um princípio alquímico, a elevação que começa. Para mim, isso me veio muito como uma energia da força desse oito também. Fazendo uma correspondência com a energia de Orixá, eu vejo muito ali a energia de Oxóguian, que é o Oxalá novo, é aquele primeiro start do divino, que Uhum. vai se tornar o Oxalá velho com uma consciência do todo, lá no 10 lá na frente, pelo menos na numerologia que eu fui aprendendo. E Sim, esse sim. Oxóguian, ele se desdobra numa outra frequência de 8, que é o Adyagunã. São 8 expressões de Adyagunã, que é uma força desse divino, dessa luz divina que vai à frente de todas as luzes. Então, antes de Uhum. qualquer coisa se manifestar, Adyagunã se projetou lá na Uhum. frente. Então, Uhum. esse princípio de luz que abre, tudo isso só desse número 8. Então, olha como talvez não foi à toa a escolha desse número, né? Poderia ter sido 10, 20, 45 e abstrações infinitas disso, mas olha como o 8 tem um princípio que dialoga com essa divindade e o próprio princípio do infinito, né? Eu achei fantástico, foi excelente. Foi excelente, foi excelente, excelente, excelente. E se a Fantástico, gente fantástico, pensa, fantástico. isso é, Muito né, fantástico.
E se a gente pensar, né, Pedro, que essas culturas mais antigas, que não se desconectaram da tradição imemorial, da sabedoria divina, sagrada, eles têm tudo isso, né? Todos esses conhecimentos, todas essas relações. E quando Platão ele retransmite uma parte disso para o Ocidente, ele recebeu isso também no Egito, fundamentalmente. Claro que o Egito também recebe de tradições anteriores, né? Mas quando a ciência sagrada ela está intacta, todos esses conhecimentos, né, como do reino mineral que você trabalha, né, bastante, e de todos os reinos, isso eram as ciências que cada pessoa ela é chamada para se aprofundar em uma dessas ciências, alguns em várias, né? Mas aí eram as ordens de ofício, as iniciações específicas, cada pessoa era chamada desde pequeno já vinha em geral a revelação de qual via aquela alma ela estava destinada, via como qual a função naquela comunidade, né? Vai ser um ferreiro, vai ser um guerreiro, vai ser, enfim, vai ser um curandeiro, né? Um médico no sentido tradicional, e todos os ofícios, né? Um caçador, e tudo isso se perdeu, né? Agora mesmo os ofícios, a gente não, talvez nós não tanto, mas a sociedade vai empurrando para trabalhos que não têm a ver necessariamente com a alma e muito menos com o desenvolvimento pleno do ser, né? Através daquela prática não profissional, porque nem era isso, né? Mas aquela prática social, recebendo a iniciação e retransmitindo com, com ações na sociedade que estão todas encharcadas do conhecimento iniciático, da realização espiritual, né? Então, que doente é a nossa sociedade. Que doente. Américo, obrigado demais. Acho que essa foi uma palestra assim que explodiu várias e várias cabeças. E aí a gente vai marcar para continuar Vamos, essa discussão para o vamos. mito Mito grego grego, agora, vamos. né? A Então gente vamos até lá. conseguiu. Eu até me surpreendi, Marcelo, porque eu achei que eu não ia me segurar e já ia começar a pular para o mito grego, vai, volta. Ah, não, mas aí o Mas eu, pessoal vai assistir o do grego, vai ter que voltar aqui, vai ter que voltar na Cabala. Tem a minha palestra que compara os mitos de várias religiões ótimo. com a Cabala. Eu acho que seria um facilitador para o cara conseguir entender depois o que você está colocando. Sim, Bom, sim, deixa eu seguir tá. aqui minhas janelinhas. Robson Belli, considerações finais. Bom, não dá para ouvir o Américo falando de tudo isso, falando de 8 princípios, sem lembrar de uma coisinha que a gente tem aqui na Ásia, né? O I Ching. E também, claro, né? Aí eu fiquei a palestra toda lembrando de 2 livros do Marcelo para recomendar, né? Mitologia e Cabala Hermética. Então, Sim. assim, essa aula do Américo ela é deveras avançada, por quê? Porque ela está falando de princípios muito fundamentais que são difíceis para nossa compreensão, né? Nossa compreensão comum, vamos dizer assim. Então, é muito interessante o que ele trouxe hoje e reverbera em várias culturas, como foi dito já extensivamente aqui nessa live. Inclusive nas culturas orientais, a gente vai encontrar esses princípios. O taoísmo traz também esses 8 princípios e Verdade. tudo mais. Então, é muito interessante tudo que foi dito aqui, só que é aquela coisa, como o Marcelo mesmo falou, sem bagagem, não dá para pegar isso aqui, não. Então, galera, recomendo muito assistir as lives do Marcelo anteriores, assistir outras lives, para vocês conseguirem acompanhar esse raciocínio que foi passado aqui hoje. Por quê? Porque traz muita coisa que é, ao mesmo tempo, avançado e fundamental
para o entendimento daqueles que querem não só conhecer a si mesmos, que é fundamental, mas o universo também. Florindo Peixoto, considerações finais. Realmente incrível essa live, bastante avançada. Vou, como o Marcelo mesmo comentou, dar uma relida no Tratado da Reintegração dos Seres, do Pasquali, porque realmente abriu muitas chaves aí e dá uma rememorada nos passos da alquimia, que, olha, foi fenomenal. Muito obrigado mesmo por essa palestra. Obrigado, Florindo, pelas palavras. Pedro Pavan, considerações finais. Bom, como sempre, é um prazer gigantesco sempre ouvir você. No primeiro podcast que você gravou aqui, acho que eu já assisti umas 6 vezes, sem exagero, porque é muito bom ouvir alguém que transmite em cada palavra vibração. E acho que é isso que todos nós estamos buscando de alguma forma, né? A vibração, aquilo que vibra. Em algum momento você comentou que tá no Egito, no final dos contos, é areia. Se a gente for pensar, a própria areia, a base dela é silício, que é a mesma coisa que o quartzo. Então, a própria areia, o próprio deserto ali já é uma bateria, é uma memória gigante, é um potencializador de tudo isso, é um catalisador de todo esse fluxo divino maravilhoso na simplicidade da areia, né? Que também é um princípio de muita coisa. Então é isso, gratidão. Gratidão por esse encontro, a oportunidade de estar aqui com todos vocês. E vamos nessa. É isso. Muito obrigado. É isso, é isso, é Obrigado, isso. Pedro. Obrigado. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Olha, assim, explodiu tanto minha cabeça, porque a parte é a parte das religiões egípcias, que para mim eram todas mais ou menos desconexas, elas estavam todas conectadas num único caminho. A Cabala, eu vou ter que ver isso aqui de novo e reestudar toda a Cabala, a alquimia, esses livros todos, porque aqui tem muita chave, muita chave mesmo. E para vocês aí, desculpa falar a propaganda aqui, catarse.me/TDC, você vai ter o caminho para poder ter os cursos, estudar, para poder entender isso aqui. Também tem um secretório, aonde você vai poder aprender um pouco mais para poder acompanhar e recomendo, veja isso aqui, vai lá, estuda e veja de novo, estuda mais um pouco, porque tem muita chave aqui, muita chave, que é coisa até que eu nem peguei, que eu vou ter que rever. E também tem o Morte Súbita, que tem textos fantásticos que te dá muita bagagem para poder entender. E era Eu já ia isso. perguntando justamente, né? Tiago Obrigado. Demussauskas, tem Egito Obrigado. no Morte Súbita? E tem Egito, Ogdoada, Teogonia, para todo o que é gosto. Bom, olha, todo mundo bateu na tecla aqui de como essa aula é avançada, então eu não vou repetir essa parte, mas eu queria destacar uma coisa que com certeza vocês perceberam também, que é a simplicidade e a clareza na fala e no discurso do Américo, né? A gente está tão acostumado a ver gente super preocupada com o show, com a forma, com o espetáculo, e tão pouco com a essência, que quando aparece alguém que é o contrário, a gente fica assim embasbacado e maravilhado. Então, queria agradecer profundamente a sua presença aqui hoje e volte mais uma vez para completar e depois outras também com outros assuntos. Obrigado, chefe. Obrigado mesmo. E Américo Somerman, suas considerações finais. Ah, Marcelo, caramba, uma alegria mesmo de novo. Tive aquele imprevisto na data que a gente tinha marcado, eu fiquei sem voz. E hoje também estava um trânsito enorme lá em São Paulo, eu moro aqui perto de Cotia, e aí eu soube que aqui estava sem internet. Aí não, eu fiquei, putz, será que não vai rolar de novo? Vou ter e lá a editora ela fica perto do Beco do Batman. E tava uma barulheira de música e gente gritando porque eu podia fazer de lá. Só que aí tava aquele caos lá fora. Eu falei, não, mas vai ter ruído aqui, eu vou arriscar e eu vou lá para Cotia. E aí eu tive uma informação que parecia que tinha voltado à internet. Desculpa, eu estou falando algo que não tem tanto a ver, mas tem a ver.
E eu falei, não, eu vou, porque eu quero estar num ambiente, né, que seja favorável, eu espero que tenha internet, e eu estou feliz porque realmente, puxa vida, foi uma continuidade daquele nosso primeiro encontro, putz, coração a coração com todos vocês, e que alegria. Muito obrigado a todos, porque a energia de vocês se somou e é só por isso que aconteceu. Fantástico, gente. E para você que Até já. acompanhou a gente, então não esquece, essa foi a palestra número 486. Então Uau! significa que tem 480 palestras, assim, algumas não tão complicadas, algumas tão complicadas, mas normalmente 1h30, 2 horas de papo avançado, né? E aí eu vou pedir para você que ficou até aqui, segue o canal, dá o like, divulga essa palestra, porque para o YouTube agora ele só está divulgando aqueles vídeos curtos de 10 minutos com musiquinha e tal. Então a gente precisa da ajuda de vocês para fazer esses vídeos circularem para a maior quantidade de pessoas. Eu já vou passar esse vídeo para a galera do martinismo, que eles vão pirar com a parte da reintegração, que hoje foi uma chave, assim, eu acho que espetacular para esse estudo do Pasquali. Muito obrigado, Américo, obrigado, Pedro, Florindo, Rodrigo, o Thiago, Robson e o André Correia, que não estava sem câmera hoje, e vocês todos que estão assistindo a gente. Então, sejam bem-vindos e até o próximo Boteco dos Illuminati.